Olá pessoal, bem-vindo mais uma vez a um episódio da Casulo. E hoje nós vamos falar com Ricardo Crepaldi, mais conhecido como Creps. Foi o meu professor na Universidade Metodista e é uma pessoa que impactou positivamente na construção da minha carreira. Bem-vindo, Ricardo. Bem-vindo, Creps. Muito obrigado, Bim. Legal mesmo estar aqui, poder falar um pouco, poder falar justamente dessa questão, né, de ajudar a carreira, né, dos outros, porque foi algo que eu me dispus desde o começo, né. Acho que quando eu resolvi ser professor, eu pensava muito nisso, né, de realmente tentar impactar de alguma forma positivamente a carreira das pessoas, delas conseguirem se posicionar melhor no mercado de trabalho, delas realmente terem uma visão a mais, tá, do que só um conteúdo da faculdade, uma coisa que você coloca ali, tipo, que você ensina, uma técnica, um método, enfim, né, que realmente ele entendesse que vai além daquilo, que os alunos entendessem que ia bem além daquilo. Mas eu queria começar com um ponto que, assim, quando eu comecei a prestar atenção, por que eu acredito que você impactou na minha carreira, né? Talvez você me ensinou, com você eu aprendi a ouvir e começar a prestar atenção de como ser ouvido. Porque na época nós tínhamos vários professores e você seguramente era o que mais se destacava Obrigado. em segurar a atenção dos alunos. Que é uma parte muito difícil, né? Você tem uma classe lá com 30, 40 pessoas, se posta lá na frente e fazer com que aquelas 40 pessoas parem realmente para te ouvir. E você tinha essa capacidade. Então, essa característica é uma das que eu realmente, naquela época, eu parava e falava assim, poxa, tem alguma coisa aí, né? E eu queria que você falasse sobre isso. O que era planejado, era natural? Qual que é a estratégia para poder segurar a atenção de uma turma? Qual que é a sua dica? O que você fazia, né? Acho que, primeiramente, vale a pena dizer assim, eu sempre fui um cara que gostou de pessoas, não é? Então, estar ali, convivendo com várias pessoas, tentando ser útil para essas pessoas, né, de alguma forma, era o que eu gostava de fazer. Então, realmente, eu tinha muito amor em ser professor. Então, eu realmente levava uma coisa de coração mesmo. Pô, eu gosto de fazer isso, eu gosto de dar aula, eu gosto de falar para as pessoas. Eu tinha dentro de casa um exemplo que o meu pai sempre foi um grande orador, né? Realmente, eu tenho um dos maiores exemplos que eu tenho de orador é do meu pai. E aí eu realmente eu me espelhava nele e pensava, pô, eu acho que eu posso ser um bom orador num ambiente de ensino, onde realmente esteja sendo útil, ajudando as pessoas a aprender alguma coisa, fazendo com que elas tenham uma visão, né, seja do trabalho, seja às vezes de um conteúdo, da aplicação de um conteúdo mesmo na faculdade, tá? Que elas tenham uma visão de que o quanto aquilo pode ajudá-las na carreira, no desenvolvimento. E assim, além de você realmente fazer com paixão, eu acho que bom humor, né? Então acho que se você se lembra das minhas aulas, eu procurava fazer algumas brincadeiras, arrancar algumas Não, risadas da galera, porque é não, importante. então, esse era um ponto, porque você estava próximo, você estava quase que no mesmo nível de conversa. E isso é legal porque tem muitos psicólogos que falam que quando você tem que conversar com as crianças, você tem que estar mais ou menos na altura dela para ela te ouvir melhor, para ela te enxergar. E você, numa metáfora, fazia meio que isso. Você conversava com a gente numa proximidade que as pessoas talvez se abrissem. Mas o ponto importante é que as pessoas não perdiam o respeito. Você ainda mantia aquela, não distância, porque era próximo, mas você mantinha assim, aluno-professor, você conseguia manter aquele posicionamento, né? Eu acho que as pessoas, de uma forma geral, acho que com variações aí para os dias atuais, mas eu acho que elas entendiam realmente, acho que o meu papel ali dentro, né? Então, eu procurava, né, logicamente, brincar, né, levar um bom humor para dentro da sala de aula, mas eu procurava mostrar também o quanto era importante ter uma seriedade em relação, pô, o que esse cara tá falando para mim? Né? Então Exato. eu realmente procurava mostrar para as pessoas, pô, cara, isso é importante para você. Dependendo da brincadeira que eu fiz 5 minutos atrás, que você deu risada, que você achou que né, no malucão esse cara, tal, não importa. Eu acho que era aquela coisa de você falar, mas isso é importante, cara. Né? Isso daqui, ó, de repente você vai usar isso no teu próximo emprego. De repente você vai usar isso na entrevista que você vai fazer.
certo? Então, eu acho que toda essa questão de você tentar realmente mostrar essa coisa do isso pode ser útil e no trabalho e com bom humor, eu acho que fez a diferença. Aham. E assim, eu sempre, como eu te falei, né, eu sempre busquei ser um bom orador. E ser um bom orador é falar com vários públicos, é conseguir falar, desculpa, com vários públicos. E eu ali, eu acho que eu conseguia, eu procurava entender como é que o jovem falava. Tudo bem, eu não era tão mais velho assim, né? Hoje eu Aham. sou, mas como é que o jovem fala? Né? Então, se você for ver, eu conversando com meu filho que é adolescente, eu aprendo com o jeito dele falar, Uhum. né? Então, porque se eu tenho que falar com pessoas jovens, é melhor você estar próximo de um linguajar mais jovem, Sim. né? E queira ou não queira, eu acabo sendo uma pessoa que se comunica melhor informalmente até, do que formalmente. Ah, eu também. Principalmente em inglês, cara. Em inglês, eu faço uma entrevista em inglês que eu vou informal, eu arrebento. Se eu vou formal, pronto, né? Não acaba não saindo. Eu sou exatamente assim. A gente tava conversando antes de começar a gravar, tava tudo fluindo, que era uma beleza. Aqui eu já fico meio travado porque eu sei que tá gravando. Então, informalmente tava uma beleza. Gravando já fica mais difícil. E eu te falo assim, quando eu tinha que gravar aula, que eu trabalhei muito tempo com aula gravada, Uhum. né? Ou mesmo às vezes, até ao vivo mesmo, assim, cara, realmente eu já, gravar né? aula deve ser difícil. Eu tento Puts, gravar conteúdo às vezes. É bem difícil. Para quem gosta de falar informalmente, porque o que eu gosto? Eu gosto de deixar a coisa rolar, né? Eu gosto de falar livremente, assim, lógico, Sim. não livremente falar besteira, né? Mas livremente naquilo que as ideias que vêm na minha cabeça sobre aquele tema, Uhum. né? Então eu gosto de me preocupar muito em colocar a palavra mais bonita ou, Sim. sabe, formatar a coisa, né, de um jeito que de repente você fale, nossa, né, o cara fala, né, coloquial ou tem um linguajar, mas não estou preocupado muito com isso, Uhum. né? Então eu realmente gosto de ser informal. Eu acho que isso também ajudou. Isso também ajudava, né? Eu não chegava lá e colocava aquele monte de palavra difícil, às vezes eu até brincava com gíria e tal, então acho que isso ajudava. Outra coisa também é um pouco voz, né? Porque eu falo alto. Isso é um ponto. Eu falo alto, então, né, levo bronca da minha mulher, meu filho direto, né, porque eu falo bem alto. Eu falo alto, então acaba também colocando, né, uma certa, né, essa questão do respeito. Então, não que você precise gritar, você precise dar bronca o tempo todo, não, mas falar alto, opa, peraí, tem um cara falando ali, né, sabe? Então as pessoas também prestavam atenção mais até por isso. E o domínio também do conteúdo, a forma que aplica, isso faz uma diferença, né? Eu gosto de falar isso porque eu sempre, na minha vida, eu nunca fui muito bom em cálculo. E na mesma época a gente tinha um professor lá, que inclusive eu não pude estar aqui hoje, que eu convidei, mas a agenda acabou não batendo, que é o professor Coelho. Grande Coelho, força da natureza. Super difícil a matéria dele, física, cálculo, para mim era super difícil, mas foi um dos melhores professores. Apesar da matéria ser difícil para mim, eu falava assim, poxa, é um dos melhores professores que eu já tive. Mas é muito preparo, tá? Então, falo por mim, falo pelo Coelho, que conheço, né? A gente tinha, assim, um cuidado na preparação de aula, sabe? No cuidado de um roteiro, Uhum. pô, o que a gente vai falar. Tudo bem que tinha, às vezes, sempre as mesmas piadas, só mudava a turma, né? Tinha um pouco disso que estava no esquema, no roteiro. Mas, de qualquer forma, era também muita preparação, tá, cara? Muita essa coisa de construir uma aula, né? Eu gostava, sempre gostei de fazer, sempre gostei de preparar material, de fazer uma aula, de repassar. Eu ensaiava, tinha aula que eu ensaiava, porque às vezes eu não era, pô, isso daqui é a primeira vez que eu vou dar aula disso. Então, tá vendo? Então, Por mais natural, eu preciso... Então existe todo um preparo, não é apenas só o dom natural, né? E é isso que as pessoas às vezes não percebem, né? As pessoas falam assim, nossa, aquela pessoa é bem sucedida no que ela faz. Mas ela é bem sucedida porque ela se preparou para aquilo, né? Sim. A pessoa, ela estudou para aquilo, né? Então não é que caiu, não apareceu assim do nada, né? Então, você como um professor durante vários anos, compartilhar isso é importante, porque a visão que muitas pessoas têm é que simplesmente eu tenho conteúdo, eu chego lá, eu tenho uma preparação, mas essa preparação ela não se baseia apenas no conteúdo, né? Mas igual você falou, no ensaiar, né? Não é o preparar o conteúdo que eu vou dar, é o como eu vou apresentar aquele conteúdo. Porque, claro, todo professor se prepara com o conteúdo que vai ser apresentado, né? Acredito que todos. Mas o como apresentar aquele conteúdo talvez faça uma diferença.
E vale a analogia com o esporte, né? Você pegar tênis, gente que já jogou tênis na vida, né? Sabe? Quantos saques um Djokovic treina por dia? Quantos saques um Alcaraz treina por dia? Os caras são gênios do esporte. São gênios, mas, os caras, sei lá, 2.000 saques, eu acho que os caras chegam a treinar por dia. Então não é por acaso, é preparo, né? É preparo. Os caras, assim, podem ter toda aquela genialidade, pode ter todo aquele talento, mas só isso não vai resolver. Porque você tem pressões, tudo bem, a pressão de um jogo, aquela coisa lá é um pouco diferente da pressão no trabalho, até da pressão numa aula, mas você tem que tentar se preparar o máximo possível. Às vezes você tinha um cara, como um aluno, que o cara tá há 10 anos a mais do tempo no mercado com você, ele só não tem a faculdade, só não teve a faculdade, só não se formou. Então o cara te traz um questionamento, tem conhecimento, tem bagagem para te questionar. E essa sabe? parte aí eu lembro, porque eu, quando fiz a faculdade de Ciência da Computação, eu já tinha feito processamento de dados e eu já trabalhava na área, né? E eu me lembro bem de várias situações que as pessoas, os alunos, às vezes não estavam, com outras matérias, assim, não davam a importância para aquilo e iam empurrando, não se empenhavam. E aí eu lembro de um caso, uma vez, de um professor, que o pessoal se reunia e falou assim, poxa, esse professor não está fazendo alguma coisa legal, ele não dava um conteúdo, e eu, como era o cara meio que representante da sala, me elegeram e falaram, vai lá, Vlad, conversa lá com o coordenador. Fui conversar com o coordenador, tá acontecendo isso com tal professor, o conteúdo que ele tá passando. Algumas reclamações, né? A retaliação veio na aula seguinte. Aquele professor chegou, aplicou uma prova num nível muito mais pesado do que o conteúdo que ele já tinha apresentado. E a maior parte da classe foi muito mal. Eu fui muito bem porque eu já conhecia o tema, era uma aula de lógica. Eu conhecia o tema, eu já trabalhava, eu fui muito bem. E por ter sido um dos que foi bem naquela aula, eu fui meio que massacrado pela turma, porque falou assim, ó, tá vendo, sua culpa. Eu fui escolhido pela classe para ir lá conversar, Sim. Levei a mensagem, teve uma retaliação que 80% da classe foi mal. E eu fiquei acabando como culpado de ter levado o tema para frente, né? Então, o que você fala aí do aluno também não estar preparado, dele ter interesse em fazer, é um ponto, assim, crucial, porque às vezes a gente espera que o professor faça alguma coisa, mas a gente também não está fazendo a nossa parte, né? Então, isso acontece talvez demais, né? Você, se não me engano, você deixou de ser professor em 2018, né? Que parou de atuar em universidade. Isso, parei de atuar em universidade. Na verdade, eu já estava no mercado novamente, mas eu parei de atuar realmente como professor no ensino universitário. Tá? O que te levou? Por que você parou de atuar? E o que mudou da turma? Eu me formei em 98, né? Você parou em 2018, ou seja, 20 anos depois. Nesses 20 anos entre a formação de uma das turmas, foi acho que uma das primeiras que você, talvez a segunda, lá atrás, na universidade. Né? Naquela universidade, assim, exatamente. Sim. O que aconteceu, o que mudou no perfil do aluno nesse período, né? Porque eu pergunto isso porque nós como pessoas, e principalmente os jovens, a gente gosta de cobrar demais e de querer demais. Mas o que mudou? O que o jovem, o que os alunos deixaram de entregar ou não? Qual a mudança de perfil nesses 20 anos? Entendi. Na verdade, assim, eu morreria professor. Tá? Eu morreria professor universitário, eu sempre gostei muito disso e, assim, ainda gosto, sinto falta, tenho saudade disso. Mas eu vejo assim, na época que eu fui desligado lá da universidade, mas a universidade vivia uma crise, mas o mercado de educação, ele não é o que era há 20 anos atrás. Tá? Há 20 anos atrás o mercado de educação ele crescia. Hoje, o mercado de educação, principalmente a educação no ensino superior, ele é muito diferente. Né? Então, hoje os professores ganham menos, tá? Bem, você tem N posições no mercado que estão ganhando menos, né? Mas você tem os professores ganhando menos, você tem dificuldade em formar turmas, as faculdades. Na nossa área de tecnologia em especial, eu conheço empresa grande que já não está preocupada se o cara fez faculdade ou não. Se o cara comprovar que ele é um bom desenvolvedor, está contratado.
né? Aplica-se um teste, o cara passou no teste, se está na faculdade, se não está, o que ele fez, não importa. Às vezes tem empresa que valoriza essa questão de certificação, não é? Então tira uma certificação, isso é legal, eu sou um cara favorável às certificações de mercado, né? Então também tem a certificação, então a certificação como é que é? É um reconhecimento maior até do que um diploma de faculdade, tá? Então acho que tem isso, mas como eu te disse, eu não pararia de dar aula. Hoje né? você é coach Agile, certo? Isso, eu sou o Agile Coach de agilidade, né? Eu já venho desempenhando essa função já há alguns anos, né? Na verdade, eu trabalho com a agilidade, principalmente para a tecnologia, né? Explica pra gente, porque o público que está assistindo a gente, ele é um público amplo. Então, Beleza. seria legal você poder dar exemplos em como se aplica isso dentro da área de tecnologia, que é a nossa, diria, nossa matéria, né? Mas como se ele se aplica a essa parte de agilidade na vida? É possível utilizar esse conceito? Eu queria que você pudesse falar sobre essa parte que você atua hoje de uma forma ampla, não só apenas na área de tecnologia. Não, perfeito. Até porque eu já digo que a agilidade não é só para a área de tecnologia, né? Tá? E acho que você mesmo colocou aí, agilidade é para a vida, né? E por que agilidade é para a vida? Porque o que a agilidade traz como uma filosofia, como uma abordagem mesmo, é a adaptação. Tá? Uhum. Então, o que a gente prega muito é assim, nós temos que ser adaptáveis. Tá? Então, é aquela questão de você conseguir se adaptar e se adaptar a mudanças. Então, o que eu falo assim, hoje se fala muito que qualquer profissional, ele tem que ser em parte um agilista. Uhum. Né? Ele tem que ser em parte um profissional de agilidade, porque ele tem que estar preparado para as mudanças. E a minha atuação como Agile Coach é muito nesse sentido, de ajudar, né, times, áreas, né, a empresa de uma forma geral a estar preparada mais para mudanças. Legal. Tá? Então, engraçado você falando isso, porque no meu currículo, no meu LinkedIn, eu nem sabia dessa parte da agilidade, mas que eu coloco que uma das minhas habilidades é a capacidade de me adaptar e recriar sempre que necessário. Porque eu já passei por diversas mudanças na minha vida, desde a área de desenvolvimento a virar gerente de projeto, empresário, e sempre me adaptando de forma rápida as mudanças, né? Então eu sempre coloquei isso como sendo uma virtude minha, uma qualidade. E você falando que essa é uma das características da agilidade, é fantástico. Sim, você acha. Eu sou um agilista. Você eu sou um agilista. Pelo menos aí de coração, alma, talvez não de aplicar, as técnicas, né? Porque na realidade é assim, você fala assim, beleza, você está falando de adaptação, mas no dia a dia na empresa, o que é ser ágil? Né? O que é agilidade? Agilidade é uma forma de trabalho. Correto? Trabalhar de uma forma um pouco diferente, né, do que é, vamos dizer, das chamadas abordagens tradicionais. E essa forma diferente para você trabalhar, você vai usar métodos, tá? Por exemplo, Kanban. Kanban é um método que a gente usa demais. Você usa um framework, né? Na verdade, o framework é uma estrutura, basicamente, de regras que você aplica, né, para tentar, vamos dizer, entregar melhor a partir dessas regras, né? Então tem o Scrum, né? E você tem outras coisas, XP, tem várias outras coisas, né? Técnicas, ferramentas. Então você tem, você usa uma ferramenta que é para fazer um quadro Kanban, que é uma das coisas mais utilizadas, enfim. Então você tem tudo isso, você tem métodos, técnicas, frameworks, ferramentas, tá? Dentro do conceito de agilidade. Então, nessa nova forma de trabalho, você vai usar tudo isso, certo? E o que é legal é assim, eu já fiz trabalhos em RH ágil, que a gente fala, e a empresa que eu tô lá, a gente vai começar um trabalho de RH ágil. Então, não estamos falando de tecnologia, a gente está falando de agilidade numa área que não é tecnologia. Tudo bem, a agilidade surgiu em tecnologia. E faz sentido, porque a tecnologia tem que entregar toda hora, porque a tecnologia precisava de uma abordagem diferente de entregar. Porque a ideia na tecnologia é entregar valor em ciclos curtos. É isso que a agilidade na prática leva para a tecnologia, é entregar valor em ciclos curtos. Então, ao invés de você passar um ano para entregar um sistema todo completo, por que não você entregando partes desse sistema que tem um valor num ciclo de 2 semanas, por exemplo? Né? Então, acho que isso é uma coisa legal que a agilidade trouxe também para a área de tecnologia, né? E a gente
Assim, eu sou suspeito para falar, né? Porque a agilidade também ela tem foco nas pessoas. Apesar de a gente estar falando de processo, de método, de forma de trabalho, Aham. da adaptação, ela tem foco nas pessoas. Então, por que existem Agile Coaches? Porque os Agile Coaches atuam com as pessoas. Tá? Então, eles ajudam as pessoas a trabalhar melhor a partir dessa abordagem de se adaptar ou a partir de uma técnica ou de um método como é o Kanban, por exemplo. Uhum. Né? Então eles ajudam, né, os times a se organizar em torno dessa forma de trabalho e, logicamente, dar resultado. A gente precisa fazer os times darem resultado também, né? Precisa entregar mais, entregar Claro. melhor. Então não adianta também você ficar lá só no discurso, só no Mas treinamento. qual que é a Né? resistência das pessoas? Então, cara, varia muito essa coisa de resistência, eu acho, tá? Eu acho que a gente pode falar que a agilidade é, de certa forma, disruptiva, né? Então, ela rompe com uma forma de trabalho, né? Que não podemos nem criticar, porque é uma forma de trabalho que acabou dando certo durante muito tempo, né? Uhum. Então, particularmente, eu não sou aquele cara, joga tudo fora e vamos agilidade. Não, não, pelo amor de Deus, não sou. Eu sou agilista, provavelmente porque eu entendo, né, que existem coisas que precisam de agilidade e coisas que não precisam. Tá? E eu normalmente digo, se faz sentido para as pessoas não trabalhar com agilidade, se elas estão entregando os resultados que a empresa precisa sem usar agilidade, que continue desse jeito. Como que Tá? você acha que essa parte de agilidade se aplicaria em pequenas empresas? Porque a Casulo, ela é muito focado no desenvolvimento de soluções para o pequeno empresário, para o pequeno prestador de serviço, para aquele a pessoa que às vezes é microempresário, é individual, é só ele. Como que faz hoje para... Porque a gente vê só as grandes empresas falando de agilidade e tal, mas eu tenho certeza que, como a gente falou, que é uma metodologia que serve para a vida, serve para a vida, obviamente que serve para uma pequena empresa. Como o nosso público principal da Casulo são os pequenos empreendedores, como que a gente consegue fazer uma conexão, uma correlação aí de implementar agilidade numa pequena empresa? Não, é tranquilo, tá? Te falo que é tranquilo, que é aplicável, que traz resultados, né? Porque assim, nós na agilidade, a gente temos uma preocupação, a gente tem preocupação também com o fluxo. O que é o fluxo? É desde o momento em que, sei lá, uma ideia é concebida ou um pedido do cliente Uhum. é feito e você vai ter que atender aquele pedido até o momento de uma entrega. A agilidade se preocupa com esse fluxo até chegar na entrega. E quando a gente olha para uma empresa pequena, um pequeno negócio, não adianta, ela tem que entregar alguma coisa, ela tem que entregar um serviço, ela tem que entregar um produto, enfim. Então, como é que você consegue organizar melhor esse fluxo? Como é que você consegue tornar esse fluxo de trabalho dessa empresa pequena mais Porque eu eficiente? acho que esse é o principal problema das pequenas empresas hoje. Eu Concordo. visito as pequenas empresas, eu converso com os empresários e eu vejo que eles estão sufocados porque o dia a dia deles é pesado. É, os recursos geralmente são mais limitados e não tem esse tempo para pensar no processo. É o que é. Eles fazem aquilo, mas eu faço isso há 10 anos e deu certo, mas às vezes você em 5 minutos na empresa, você fala assim, por que você está fazendo isso? E a pessoa nem sabe por que ela faz aquilo. Sim, sim. Mas a minha pergunta é como que a gente consegue mudar chamar a atenção para que o pequeno empresário pare para poder rever os processos dele, para ver o que faz sentido ou não. Porque eu percebo que existe uma força muito forte, o pequeno empreendedor é a locomotiva, um jargão chato de falar, mas eles são. Mas se eles tivessem um pouco mais de acesso a algumas ferramentas ou de como implementar esses processos, acho que seria uma mudança muito grande de momento, de situação do pequeno empresário. Eu concordo contigo, cara. Eu acho que muitas das pequenas empresas são no automático, sabe? E elas vão... É o dia a dia. Por exemplo, as pessoas meio que vivem num redemoinho, tem que entregar, vai fazendo, vai entregando, vai fazendo, vai entregando, vai ganhando e realmente não para. Não para. Né? Não para. É um desafio muito grande, primeiro, né, você convencer esses empresários, esses microempresários, de que ele tem que parar um pouco. De que ele precisa de alguém, ou que ele faça, não tem problema nenhum, que organize isso. Tá? Porque basicamente também, quando eu falo de você ter um fluxo eficiente para qualquer tipo de negócio, que nem pode ser para o RH,
O RH é uma área da empresa que entrega alguma coisa, eu tenho que fazer um fluxo eficiente para entregar melhor. Sim. E, eventualmente, o RH ter algum produto, né, porque eu vou considerar um produto que ele faz, aonde também uma técnica, né, de agilidade possa contribuir. Mas para esse cara microempresário, desculpa, realmente precisa o cara parar. Você precisa, me ouve, vamos fazer um teste, vamos pilotar alguma coisa. Às vezes não é nem explicando, né? Mas é com a ideia de vamos testar isso? Não, você nem precisa se preocupar muito. Deixa alguém do seu time aqui acompanhando, teu gerente, teu filho, sei lá, alguém aqui para acompanhar e vamos ver o que a gente consegue num período de um mês. Porque eu sinto falta de empresas com foco mesmo. Tem muito prestador de serviço para pequenas empresas, com tecnologia e tal. Mas mesmo essas empresas, parece que elas não param para analisar a necessidade do pequeno empresário. Eu vejo diversas empresas de RP entregando para pequenos comerciantes umas coisas que você fala assim, não precisa. 80% é descartável ou não usado. Entendeu? Parece que o pessoal não percebe. Ninguém sentou efetivamente com o cliente para entender o que ele precisa. É essa visão que eu tenho ainda do mercado de RP. São poucas as soluções que atendem realmente a demanda de um pequeno empresário, de um comércio, né? Nos Estados Unidos eu vejo isso muito mais próximo da realidade. As soluções são muito mais preparadas para a realidade do negócio, eu digo para o comércio, porque eu também não tenho... Eu ouço dizer que as médias empresas também sofrem bastante lá com softwares muito complexos também, mais complexos do que o necessário, né? Como que a gente muda essa visão de mercado? Como que a gente faz para o jovem se interessar a vir para uma área de tecnologia ou vir para uma área de mudança de processos, entender que o mercado ele é muito maior do que grandes corporações, porque o jovem ou ele quer hoje poder trabalhar de casa numa situação simples, cômoda, ou ele quer trabalhar numa grande empresa. E as grandes empresas se beneficiam disso, pagando às vezes salários baixos e entregando um playground de diversão para a pessoa se sentir bem e gostar de ficar no ambiente, mas acaba não entregando um salário às vezes compatível com o mercado, ou principalmente para as funções iniciais, pagando menos, né? Sim. Como que a gente faz para mudar esse paradigma e mostrar para o jovem que tem um mercado aí ávido por soluções, precisando de inteligência, precisando da visão do jovem para trabalhar? Hoje, pelo menos, os jovens se interessam bastante pelas, né, startups, pelas fintechs, que acabam sendo empresas menores, né? Pelo menos isso a gente vê. Mas o que acontece, eu acho, né? Para mim, cada vez mais as gerações... essas startups são as grandes corporações hoje, né? Elas acabam são se empresas tornando... com super capital, totalmente capitalizadas, que conseguem atrair essas pessoas. Sim. Mas nem sempre todas pagam muito bem, porque elas têm esse branding de eu sou bacana, é legal, é cool trabalhar aqui. Sou quase unicórnio, né? É legal trabalhar aqui, mas eu pago menos, você vai se divertir, né? Sim, verdade. E às vezes a pessoa nem tem aquela acesso a poder realmente fazer parte de algo legal, né? Eu falo por mim. Eu, quando comecei o trabalho no mercado de trabalho, eu trabalhei em grandes empresas. Até que uma vez, quando eu comecei para consultoria, um dono de uma consultoria me falou o seguinte: você pode ser a cabeça de um rato ou o rabo de um elefante, né? E na época eu optei por ser a cabeça de um rato, trabalhar numa empresa menor. Nenhum problema em ser o rabo de elefante, porque é fantástico. As pessoas que foram por esse caminho estão super bem posicionadas, as pessoas da minha época, meus amigos. Então são caminhos são distintos, mas que te levam a bons lugares também, né? Mas como atrair as pessoas para... Eu vejo que tem uma dificuldade muito grande no mercado a você atrair e falar assim, o comércio local aqui é interessante. Putz, eu não quero trabalhar numa vendinha. Não tô falando para trabalhar na vendinha. Sim. Mas como fazer parte de um processo para que a vendinha seja algo melhor, né? Esse é o desafio que eu tenho na Casulo, de tentar atrair as pessoas para elas fazerem parte desse ecossistema, né? Não para trabalhar efetivamente na pequena empresa ou no comércio, mas para fazer parte desse ecossistema, né? O que você vê aí com a sua experiência com o jovem que você teve durante quase 30 anos?
É isso mesmo. E que hoje, de várias gerações, né? Então você teve relacionamento com jovens do pessoal da década de 90, o pessoal de 2000, 2010. Então você pegou várias gerações. Você vê que existe uma diferença muito grande de... Vejo. Eu acho que a cada nova geração, né, essa nova geração, ela se torna mais simplista e mais imediatista. Tá? Então é muito difícil. Um jovem, ele perde a paciência muito rápido com uma explicação mais longa. Então ele ouve pouco e já quer aplicar esse pouco, né? Então realmente ele simplifica algumas coisas que talvez sejam complexas, né, e quer aplicar e quer ver um resultado rápido. Certo, né? Isso acaba sendo algo que, né, até responde uma pergunta que você fez agora há pouco, de como é que está o jovem hoje? Qual que é o desafio? O desafio é você passar uma mensagem que você consiga fazer o jovem aprender por mensagens curtas e aplicáveis, né? Eu acho que é muito isso, porque ele é simplista, ele é imediatista. Então eu vejo meu filho adolescente, ele tem 16 anos, eu não posso explicar uma coisa tão longa para ele. Eu preciso ser mais, né, mais direto, mais objetivo mesmo, e deixar ele testar, e deixar ele pesquisar, e deixar ele formar, né, a opinião dele sobre aquilo lá. Então eu acho que o grande desafio da educação é você, ao invés de você encher as pessoas de conteúdo, encher o jovem de conteúdo, é você dar mais a chance do jovem experimentar. Tá? Quando você fala assim, eu acho que dá para casar muito bem uma coisa com a outra. Tudo bem que eu acho isso um pouco utópico, mas eu acho que o que precisava é você ter, tipo assim, umas comunidades de trabalho e aprendizado, você entendeu? Então vamos supor que um bairro, ele tem ali uma comunidade que atua com os comerciantes ou com os pequenos negócios. O que essa comunidade faz? Que pode ser representada por uma ONG, por exemplo, não importa, né? Ela, por exemplo, teria uma parceria com uma instituição de ensino e ela levaria esses alunos para a realidade, para trabalhar com aquilo. Você vem aqui, meu cara tá aqui dessa venda, ou das vendas aqui, o grande problema das vendas do bairro é não conseguir uma rentabilidade, ou o lucro tá baixo, ou sei lá, tá com problema com o fornecedor, tal. O que você acha que tem que fazer? Né? E até sem muito, e você nem precisa encher o cara de teoria, o aluno de teoria a respeito. Na verdade, hoje o aluno, ele consegue chegar num lugar e falar, mas se o cara tem problema com o fornecedor, qual que é o problema? Você sabe que, você falando nisso, um dos nossos projetos da Casulo lá nos Estados Unidos, ela é de um aplicativo local, de desenvolvimento local, né? Chama Buy Local. E não tem como concorrer com os grandes. Então eu tive que ser criativo, eu tive que analisar o mercado, a partir de uma necessidade, de uma dor, que eu falei assim, eu mudei para lá há 4 anos e meio, e percebi assim que na parte da escola, a escola manda muito link link para pagar associação de pais, doação, o dia do professor, essa semana é para poder fazer homenagem para os professores, então é toda hora um link diferente. Esse link aqui é para comprar material, esse link aqui é para poder olhar a escola. Cada semana você fala, minha filha, pai, hoje é essa semana tal, e você tem que ficar se organizando nos links de e-mail, ficar procurando, e os indexadores das ferramentas de e-mail nunca funcionam direito, você não acha o link. E por outro lado, as comunidades do subúrbio americano, elas são muito conectadas com o comércio local. Eles são assim, compre local, eles favorecem muito forte o comércio local, né? E aí eu falei, poxa, peguei a tecnologia que a gente estava desenvolvendo e implementei lá uma solução para comércio local, onde você tem um guia e você tem toda a parte de marketplace, onde as pessoas conseguem comprar pelo app, fazer pedido pelo app, e você tem um guia local. Aí eu falei, bacana. E aí? Quem vai baixar? Porque fazer um app e colocar ideia é fácil. Aí eu falei, então eu preciso ter um motivo no app. Então, dentro do app, eu centralizei todos os links de comunidades da escola, links que são úteis, que os pais usam sempre. Então, eu tenho um agregador de links lá dentro do aplicativo para ter um motivo para o pai baixar o app. Ele tem toda a parte de comunidade lá da escola, tem outra parte da comunidade também. Mas, aí, de tabela, você tem todo o guia local de prestador de serviço, de comércio, pode comprar pelo app, que concorre com os grandes aplicativos de lá. Aí você fala assim, poxa, mas como que eu vou concorrer com esses grandes aplicativos? Não, vamos envolver os alunos.
Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente começou a envolver os alunos. Então, o projeto todo lá é o aluno do high school, que é da comunidade local, ele está envolvido. Porque o comerciante local ele já tem uma conexão com o aluno. Então, eu envolvo o aluno em várias etapas. É o aluno que vai lá no comerciante e fala assim, você conhece o aplicativo? Então, ele que vende. Então, o aluno faz a parte comercial. O aluno do high school. Legal. Aí eu tenho... Quem que faz os cadastros da loja e faz as manutenções? Os alunos. Quem que faz os pushes com as propagandas? Quem que faz o designer? Os alunos. Quem que faz o designer, né? São os alunos. Então, eu peguei os alunos e coloquei eles envolvidos em todas as etapas de uma startup. E isso serve o quê? Serve para crédito para eles, para aplicar numa universidade. Então, eu não estou nem falando com o aluno de universidade ainda, eu estou com os alunos de um high school, que é para ele se diferenciar, porque na hora que você aplica para uma universidade, todo mundo tem nota alta, você tem lá 200 vagas, vem gente do mundo inteiro, todo mundo com nota alta. O que difere? Não, a pessoa é boa em natação, a gente tem um exemplo aí da Olimpíadas agora, que acabou de acontecer, tem uma das universidades americanas que acho que eles trouxeram 35 medalhas do time americano, vindo só de uma universidade, ou seja, esporte, o pessoal foca no esporte. Mas só que tem outros temas, tem outras linhas. Então, o que você faz? Qual que é o seu currículo fora? E a gente percebeu que o envolvimento da forma que a gente está fazendo dentro da nossa empresa pode ser um bom diferencial. Pode ser algo que destaque o aluno, fala assim, ele já esteve envolvido numa startup, num processo, qualquer que seja. Inclusive, quando eu falo assim, todos os processos, desde a venda até a entrega. Então, os estudantes se envolvem, inclusive, na entrega. Algo que eles não estavam podendo fazer mais. Por quê? As entregas ficaram restritas aos grandes aplicativos. E os grandes aplicativos, eles não aceitam high schoolers, né? Não aceitam pessoas jovens trabalhando. Tem todo um risco de um risco liability, né? Todo um risco aí jurídico no processo. Sim. Mas só que a forma que a gente atua dentro da comunidade é uma entrega local. A pessoa está entregando da pizzaria, ou do restaurante, ou do shopping lá, de perfumaria, local, entregando local. Ele não pega estrada, ele não sai da vizinhança. Ele não é um raio de 1,5 km onde ele faz a entrega, né? Então essa foi uma das formas que a gente pensou assim, poxa, é uma forma de atrair o jovem e envolver ele em coisas que ele não tinha noção. O jovem ele não tem ideia de quando ele compra algo num aplicativo desses grandes de entrega de comida lá nos Estados Unidos, quase que 50% do valor que você está pagando ele vai para outro estado, porque é onde a empresa está baseada. Então você está tirando a receita da sua cidade e jogando para outro estado. E quando fecha um negócio na cidade que para de arrecadar imposto, o imposto da sua casa, que é o seu similar ao IPTU, ele que vai aumentar. Porque se não tem alguém pagando aquele imposto que a cidade precisa... Tem menos contribuintes na cidade, aumenta, divide com o que sobra. Divide com o que sobra. Então, se você não tem os comerciantes trazendo a receita e gerando riqueza para a cidade, quem vai pagar a conta para ter o aluno estudando lá são os pais. Sim. Então o IPTU aumenta, né? O imposto lá, o tax property, aumenta demais. Então, essas mudanças que a gente tem passado nos últimos anos, as pessoas não param para ver o quanto que elas podem impactar no dia a dia e na cidade, né? Então, o que a gente tenta fazer na Casulo, e o motivo de eu estar te convidando hoje, é por essa sua conexão que você tem com os estudantes e é o que a gente tenta aprender. Então, eu levo isso como exemplo. Então, essa ideia de trabalhar com os estudantes, para mim, é muito pouco da sua proximidade com os alunos que você tinha. Eu falo assim, poxa, essa proximidade com os alunos é boa. Então, isso vem assim gravado, parece que não, mas ele vem gravado na memória, assim, poxa, a conexão com estudantes, ela leva a algum lugar, essa proximidade, as ideias saem. E nesse pouco tempo que a gente já tem com esses estudantes, a capacidade criativa deles, as ideias que partem deles, é fantástico, porque eles vivem uma realidade que é diferente da minha realidade hoje, com quase 50 anos. Então, a forma que eles pensam, que eles enxergam o mundo é diferente, né? Então, eu sou feliz de poder ter um projeto onde eu faço a inclusão deles para eu poder ter contato com esses alunos, porque a gente aprende mais,
né? Eu Sim, aprendo sim, demais. é. Você falou que você tem uma filha adolescente, eu também, a minha tem 13 anos, a gente aprende mais com eles, né? Então, imagina quando você multiplica isso por outras tantas crianças juntos, adolescentes juntos, e que não tem o mesmo vínculo, então você consegue enxergar de uma outra forma, né? Porque a gente enxerga os nossos filhos muitas vezes só o lado bom, né? Sim, sim. Mas isso que você está trazendo, cara, eu pra falar a verdade, é o meu sonho. Eu acho que o Brasil ele é um pouco mais difícil de levar a isso. Por quê? Porque o Brasil não tem esse senso de comunidade tão forte como você encontra nos Estados Unidos, ou eventualmente em algum outro país, tá? Então, realmente, existe a comunidade, é uma coisa mais forte, né? Então, aqui não é tanto, tudo bem, você pode ter uma associação comercial, você pode ter, às vezes, uma associação de bairro, que tá cada vez mais Mas é que é raro tudo muito isso, né? grande, as cidades é que são Sim, grandes. sim, sim, A diferença dos Estados Unidos e do Brasil é o tamanho das comunidades. Aqui a gente tem que sim, tratar como bairro, não como cidade. A minha cidade tem 13 mil pessoas. Aqui tem quanto tá São Bernardo? É, 600 mil, sei lá, nem 900. 900 mil, então você tem uma ideia, é Então, muita coisa, é bem diferente a forma é. de olhar. Não, é verdade. Mas, cara, eu entendo sim que é um caminho. E eu gosto dessa ideia de você trabalhar o jovem já com situações realmente reais, né? E você não está dando só um conteúdo para ele, você está fazendo ele se envolver em algo que é trabalho, Uhum. como você falou, gera crédito para a universidade, e mais do que gerar crédito, dá uma experiência para ele. Aquilo lá é trabalho, queira ou não queira, é trabalho. Ele está analisando o que pode fazer, como você falou, ele preocupa com a entrega, ele preocupa vamos dizer, a elaboração, o que faz, a produção de alguma coisa para ser entregue, ele está envolvido com uma cadeia produtiva. Ou Né? estar Ele está envolvido com envolvido, aquilo. E ele está aprendendo. estar envolvido em uma atividade, né? Sim. Mudando um pouco de assunto, mas ainda na mesma linha, hoje você está envolvido com ONGs também, né? Com uma ONG, pelo menos, né? Estou sim. Eu faço parte de uma ONG que se chama Da Rua. Então a gente atende a população de rua. Inclusive um braço da ONG é o braço de trabalho e renda, que tenta, né, tirar pessoas da situação de rua e levar para o mercado de trabalho, né, com ações para formação de pizzaiolo, cozinheiro, funcionário de pet shop, né? Então tem um braço da ONG, né, que trabalha com, né, que tem essa pegada de emprego e renda. Eu particularmente atuo mais com ação social junto a assistidos às pessoas que estão na rua mesmo, né? Uhum. E o que é legal, tem muito jovem hoje participando, né, dessas ações, e eu vejo assim, né, o jovem ali ele está aprendendo. Ele está aprendendo. Porque assim, a gente fala muito de soft skills, de empatia, sabe? E para mim, às vezes, São palavras. é só discurso. É. Porque as pessoas não se colocam no lugar do outro. Né? Mesmo quantas vezes você já ouviu, você fala pro cara, você deveria se colocar no lugar do outro. Eu não, eu tenho que cuidar do meu lugar, não de ficar me colocando no lugar do outro, né? Uhum. E isso daí ajuda, né? Então eu acho que cria um senso, né, não vou dizer de responsabilidade, né, mas um senso social no sentido de se preocupar com o outro maior. Né? Eu vejo lá os jovens, e muito jovens, pessoas que acabaram de fazer 18 anos, né, porque para a rua a gente não leva adolescente nem nada, né, só leva pessoas de 18 anos, e ali realmente eu vejo uma oportunidades de aprendizado. Tudo bem que essa ONG que eu faço parte, eu falo com muito orgulho que ela tem uma pegada diferente, né? Ela não é uma pegada só assistencialista, né? Ela é uma pegada mais de conexão, realmente, de você tirar a pessoa da invisibilidade, nem que seja por alguns instantes. Uhum. E é nisso que essa questão de empatia, nessa questão de perceber o outro, de escutativa, sabe? Uma coisa que hoje a maioria das pessoas não tem escutativa. Infelizmente não tem. As pessoas não sabem ouvir muito. Não. Né? Elas tipo querem uma informação muito jovem mesmo, né? Sim. Ele quer uma informação muito ali direta e que ele já quer aplicar. Não. E eu não posso negar que às vezes eu também sou assim. Eu quero uma resposta mais direta para alguma coisa. Eu não quero, tipo, ouvir toda uma história. É que eu sou o cara de contar toda a história, até porque eu fui professor durante muito tempo, né? Então, você quer fazer. Mas, assim, essa coisa de você estar ali, às vezes você ouve histórias de vida na ONG ali que você aprende com elas. Você aprende. A pessoa que está na rua, ela está na rua por quê?
né? Ela tá na rua por um motivo, ela foi expulsa de casa, ou ela teve um problema de saúde, ela perdeu o emprego, teve depressão, sabe? Então, você vê que é uma coisa mais pessoal E você até, aprende né? muito com isso. Você aprende Aprende, causa e efeito, aprende, você sim. aprende... Causa e efeito perfeito. E acima de tudo, como eu falei, como a gente tá preocupado com essa coisa, né, do aprendizado, né, dos jovens, para mim aquilo é perfeito. Se você for ver também uma universidade americana, se você tem uma atuação numa ONG, em algo social, os seus pontos de admissão vão lá em cima, né? O teu score vai lá em cima quando você faz isso, né? Então, para ver como isso é valorizado até para uma universidade lá, né, te admitir como um aluno, porque aquilo é um diferencial para ela. Você ter atuado com alguma coisa do tipo é um diferencial. O que as pessoas não entendem é que quando você está numa ONG, você não está só ajudando, você está sendo ajudado. Você falou tudo, cara, com certeza. Eu me acho uma pessoa melhor depois que fui para ONG. Eu tenho a felicidade de participar de uma ONG também nos Estados Unidos que chama Mantena. E essa Mantena, o nome é devido a uma cidade de Minas Gerais, e onde a fundadora, que é uma brasileira lá da região de New Jersey, ela montou essa ONG primeiramente para ajudar as pessoas da cidade dela, né? E essa ONG é isso, ela ajuda hoje nos Estados Unidos, é a principal ONG que ajuda brasileiros em situação vulnerável, todo tipo. Qualquer pessoa que bate lá na porta hoje e fala assim, eu preciso comer. Eles têm. Preciso de um médico? Tem. Preciso de um dentista? Tem. Eles acabaram de fazer 20 anos, né? Então isso foi construído pela Solange e hoje gerida junto com o Rodrigo. É fantástica a história deles, né? Legal isso. E não tem uma pessoa que não bata lá que o problema seja resolvido. Qualquer tipo de problema. E isso, desde quando eu comecei a participar lá, isso me ajudou bastante. Porque quando eu comecei a frequentar, por recomendação de um colega, foi basicamente para eu começar a ajudar a me ocupar mais lá nos Estados Unidos, em situações diferentes, porque foi logo depois da pandemia, a gente muito tempo dentro de casa, trabalhando de casa, precisava de alguma coisa, precisava sair de casa, precisava fazer coisas diferentes, né? E eu comecei a me envolver nos temas da Mantena como voluntário, querendo ajudar as pessoas, e no final quem foi ajudado fui eu, porque eu comecei a me sentir bem. Sim. Eu comecei a me sentir mais útil no que eu estava fazendo, né? Então, eu contei toda essa história porque às vezes a gente fala assim, vou ser voluntário. Você vai ser voluntário, quem geralmente é mais beneficiado é você que está ajudando. Você sai com uma energia renovada, uma energia boa, sem dúvida, com vontade de fazer outras coisas. Sem dúvida. Então... Você realmente aprende, tá? E assim, né, eu acho que de uma forma geral, a gente vê muita falta ainda, né, nas empresas de foco nas pessoas. Do cuidado com as pessoas. Não é aquele mimimi de que não pode falar isso, não é isto, você entendeu? Mas é aquela questão do respeito, do ouvir, do interagir, sabe? Às vezes buscar uma coisa junto. Básico. É tão básico, de ajudar quando você tem condições de ajudar. Uma coisa que eu não gosto, né, é as pessoas falando, mas isso não é problema meu. Tá, mas se é problema da empresa, é problema seu também. Claro. Você entendeu? E você consegue ajudar nisso? Consigo, então ajuda, sabe, né? E eu acho que você né, e eu acho que o jovem, ele também precisa perceber isso, de que se está ao alcance dele ajudar, por que não ajudar? Às vezes a ajuda é um conhecimento, às vezes a ajuda é uma informação, às vezes um cara que trabalha com você está enrolado com uma coisa que você demora 5 minutos para explicar para ele, e você não explica porque não é problema seu? Não, você tem que explicar, você tem que ajudá-lo, né? E lógico, cada um acaba sendo muito individualista nessa visão de ser simplista, imediatista. Eu quero o meu, quero resolver isso aqui, acabou, né? Sabe? Então acaba não olhando o outro. E ser voluntário, acho que você mesmo colocou, você passa a olhar pessoas em N situações, né? E aí você está aprendendo com essas situações. Cada situação que a gente se depara, você fala assim, uau, por que essa pessoa está passando por isso, né? Sim. Então... Porque tem um motivo. Pode ser às vezes a pessoa fala, mas às vezes o cara é um vagabundo. Até tem. Tem, lógico que tem de tudo, mas a maioria não é. Mesmo se ser vagabundo, às vezes tem um motivo, isso que é... Não, até você começa a investigar lá atrás, o motivo dele ser vagabundo... E o motivo é sério, né? É um motivo sério. É um motivo sério, realmente, mas eu acho que
ainda do que eu vejo, são pessoas que realmente elas se desconectaram com determinados propósitos de vida, né? Ou elas não conseguiram se Eu acho que reconstruir, você usou a né? palavra de tudo que a gente está conversando. Para mim é uma coisa que eu adoro essa frase, propósito. Também gosto de Eu propósito, em acho propósito. que se a gente não tem um propósito, a gente não consegue sair da cama. Perfeito. Então, essa palavra que você falou, as pessoas se desconectou do propósito de vida, é isso. E a gente às vezes tem que revisitar, falar assim, qual que é o meu propósito, né? Porque a gente se perde. Sim, A gente se perde o tempo todo. sim, Um dos sim. maiores problemas hoje é a saúde mental das pessoas, né? Então, ninguém tá imune a passar por nenhum problema, né? A gente vê o problema de saúde mental não está relacionado ao lado financeiro, ela não está relacionado a ser bonito ou não, a ser Não. feio ou não. É muito amplo o tema, né? E acho que o propósito é o que traz a gente para o centro. A pessoa busca, poxa, qual que é o meu propósito, né? A pessoa tentar encontrar o propósito dela ou seguir firme no propósito que ela tem, eu acho que é o que mantém a gente um pouco mais sano. É a visão que eu tenho, né? Sim, eu concordo contigo. E vou te falar, hoje isso é um desafio, inclusive, para quem é professor, porque muitos alunos, eles chegam com a saúde mental abalada, tá? E você, eu acho assim, não que você tem que ser um psicólogo, né? Não é obrigado aí, mas de que você talvez tenha que dar um ambiente mais acolhedor para o aluno aprender, se desenvolver, né? E Sem que entender, né? Então, tá vendo? É isso que você tá falando. Tem muitos professores que falam assim, isso não é problema meu. E tem muito hoje assim, ó. Tá aqui ó, o tema, pessoal, pesquisa, tá lá, vai lá e faz. O professor, ele não faz parte, não existe esse pacote. Tem muitos professores sim, que sim. se restringe ao conteúdo acadêmico e não tá nem aí o que tá acontecendo e fala assim, não é problema meu. Porque assim, que de fato não é um problema diretamente seu que você vai se envolver, que você vai cuidar, não é. Porém, você tem que, de alguma forma, passar alguma mensagem para essa pessoa, para esse aluno, né? De que, pô, meu, beleza, você tem um problema, você tá com a coisa abalada, mas tem um lado bom, vamos aproveitar, vamos aprender, vamos, sei lá, olhar um pouco para frente. Você pode, de repente, isso que você está aprendendo hoje, te levar a um emprego melhor, você ser feliz no emprego melhor, só para você conhecer pessoas diferentes por um emprego, porque por você aprender alguma coisa, você se envolver com alguma coisa, você pode realmente ter outras oportunidades e que vão te tirar dessa condição, de repente, que você está hoje, Uhum. né? Então, eu acho que às vezes não tem nenhuma palavra nesse sentido, né? De que você possa dar realmente um conforto, de que você está ali não para resolver o problema dele, exatamente, mas que você traga para ele um mundo, né? Ou pelo menos uma visão de mundo, não um mundo, mas o correto é dizer uma visão de mundo aonde ele pode se libertar desse problema de saúde mental. Uhum. Sabe? Realmente, eu acho que esse lance de passar uma positividade, né, tá faltando. Ser positivo, né? Exatamente. Não, tudo bem, não é ser trouxa, entendeu? Não. Mas é ser positivo, é tentar passar um pouco essa coisa do um dia de cada vez, sabe? Isso. De que existem pessoas que podem te ouvir, de que existem pessoas que podem te ajudar, sabe? Às vezes a ajuda que o cara precisa estar do lado dele, ele não percebeu isso, sabe? Eu me lembro uma vez que eu estava dando aula e aí um cara veio falar para mim, pô, professor, eu tô desempregado já tem 3 meses. E um cara do lado que nem conhecia ele, mas o que você faz, cara? Aí você estuda aqui, ele nem sabia quem que era. Não, eu estudo, tal. Era a época que ainda tinha aquela coisa de técnico de microcomputador, Aham. sabe, né? Do cara, não, eu sou técnico. Pô, cara, mas eu tenho uma empresa, a gente tá precisando, né? E o cara acaba indo para lá. Às vezes as pessoas, elas Falta conversar. falta conversar, cara, os problemas de comunicação, assim, eles são Eu te falo, Crepaldi, Krebs, difícil chamar de Krebs. A minha vida inteira eu tentei ser esse elo de conectar as coisas. As pessoas me perguntam, eu indico, ou a pessoa me conta o problema dela, eu falo assim, poxa, mas eu ouvi falar de tal coisa, eu tento conectar. Mas eu percebo que a maioria das pessoas não fazem isso. As pessoas não fazem isso. Eu já me vi em situações de estar precisando de favores, precisando de ajuda, e a pessoa sabe que você está precisando, a pessoa tem a solução, a pessoa tem a oportunidade, e a pessoa simplesmente fica quieta. Aí você fala assim,
a pessoa não é boba, a pessoa é inteligente. Você vê que a pessoa é uma pessoa esclarecida, bem-sucedida e tal, mas a pessoa ela fica quieta, ela fala assim, pra que eu vou ajudar? Parece que a pessoa, parece que existem pessoas que falam assim, pra que eu preciso ajudar? A pessoa tem que se virar sozinha. Não é função minha fazer isso ajuda. E eu sempre fiz a minha vida inteira. Ah, pô, preciso contratar tal coisa. Ó, tem um amigo que tem a empresa. Ah, não sei. É. E sem ganhar nada, tá? Sim, sim. Sem ganhar nada. Nem almoço me pagam. Então, empresas gigantes, milionárias e zero. Assim, já fiz isso para empresas que estavam começando, que são gigantes hoje, para amigos, nunca ganhei nada. Né? Aí tem hora que eu falo assim, poxa, tá errado. Então, acho que vou começar a vender consultoria para algumas empresas, né? Vender serviço só, vender favor. Mas falta isso hoje, coisa simples. Com certeza. Poxa, coisa você tá simples, precisando, ó, tem coisa aquele simples. amigo lá que tem uma empresa, conversa com eles. Falta essa, virou tudo muito global, tá tudo, você tem acesso a tudo e ao mesmo tempo você não tem acesso a nada. E esse tudo, ele é muito virtual. Ele é informação, ele é, sei lá, uma experiência virtual, né? Até de você, sabe? Não tô falando tanto essas coisas, né? Tava vendo uma série ontem de colocar aquelas máscaras e ter a experiência virtual, não tô falando isso. Mas é muito virtual até no sentido de você trabalhar remoto, de você, sabe, bater papo com as pessoas de forma remota. Pelo menos existe isso para quem está longe, eu acho que é vantajoso também nesse sentido. Mas hoje você tem uma dependência muito grande do digital. Né? E às vezes o digital, ele não, sei lá, às vezes é um abraço, às vezes ele é sabe, um contato realmente assim, mais de um olho no olho. Um olho no olho. Tipo um assim, olhar, né? Você agradecer olhando para a cara da pessoa, é um aperto de mão ali que você realmente... Isso, né, faz falta mesmo. Faz, então. Não que eu seja eu falo assim, você é a favor totalmente do trabalho presencial? Não, eu não sou a favor. Eu acho que o remoto produz muito. Concordo. Eu na verdade, eu acho que eu me tornei muito mais produtivo depois que eu comecei a trabalhar remoto. Sem dúvida nenhuma. Tá? Eu tive praticamente 2 promoções durante a pandemia. Eu mudei de emprego na pandemia, sabe? Então, assim, eu acho que eu voei na pandemia por estar remoto, né? Mas mesmo assim, tá? Quando eu acho que a gente teve a chance de voltar pro presencial, eu acho que ali você, vamos dizer, pelo menos eu e muita gente que eu conheço percebeu essas questões, os gaps de comunicação que podem ter no meio, ter no outro, né? E eu acho que, assim, a gente tem que tentar unir o melhor de cada um, sempre. Né? Eu acho que teve muita coisa legal no online, tá? Então, determinadas formas de interação, né? Então, eu lembro dessas coisas de ter quiz, né? De ter aquelas coisas, os Mente, os Kahoot da vida que começou no online, né? E depois levar isso para um auditório, tá? Que eram com pessoas. Eu achava isso bem legal, porque as pessoas estando no presencial, elas também se divertem com aquilo, né? Projeta numa tela. Né? E por outro lado também, né? O contato pessoal, ele não precisa ser todo dia tal, assim, mas ele acaba ajudando, ele acaba estabelecendo uma força maior e até uma conexão diferente. Né? Então, ainda bem que tem gente criativa que faz essas coisas funcionarem, né? Sim, não, sem dúvida, ainda bem, né? Ainda bem que tem. Ainda bem. Mas bom, é isso, cara. Legal, Crepaldi. Crepes. Vou chamar de Crepaldi, porque tranquilo, foi sempre assim, mas para quem for procurar é Crepes. É que quando você teve aula comigo, ainda acho que o apelido não tinha surgido, porque ele surgiu acho que uns anos depois, na própria Metodista, né? Ele surgiu com pessoas que trabalhavam comigo ali e acabou ficando, e aí os colegas, professores tal, e quando, tipo, amigos, quando eu tava ali, quando eu voltei pro mercado, né, que eu tava no mundo acadêmico, eu voltei pro mercado, o cara que era meu gerente já me conhecia e ele me chamava de Crepes. Então, quem é aquele cara? É o Crepes. Né? Então, e aí foi, todo mundo Crepes, aí, enfim, pegou. Bom, mas enfim. Mas obrigado pela presença, obrigado por aceitar o convite. Eu sei que a agenda é complexa, por sorte você está hoje no dia remoto, então foi mais fácil para chegar aqui. Não, predominantemente remoto, então eu fico, né? Você fica predominantemente remoto. Predominantemente remoto. Então, obrigado mais uma vez. Cara, eu que agradeço aí, muito legal essa tua iniciativa, ter esse bate-papo, trazer pessoas para esse bate-papo. Eu acho que a proposta que você tem aí na Casulo aí, dessa coisa também com os estudantes, eu achei sensacional. Eu acho que é uma experiência que a gente devia ter mais aqui, né? Mais
Brasil, sei lá, ABC, São Uhum. Paulo, essas coisas, né? E também, parabéns, cara, parabéns por essas iniciativas, parabéns por essa iniciativa aqui do podcast. E precisando, estamos aí, cara. Legal. E você que está em casa, já fez a sua lista? Quem foram as pessoas que impactaram sua vida?